Meus amigos, o Brasil realmente não é para amadores. Vocês estão percebendo o tamanho da bomba que vai cair no colo do brasileiro. A partir de 2026, com o tal do Split Payment, olha só que nome bonitinho, nome em inglês, mas esse sistema vai entrar em vigor junto com a reforma tributária a partir de 2026. E essa não é uma mudança que vai impactar apenas os empresários, como tem muita gente ventilando. Na realidade, essa é uma mudança que vai impactar todo mundo. É para o lojista, é para o autônomo, para o MEI, para a grande empresa, para a pequena empresa e principalmente para você, cidadão comum, consumidor e trabalhador brasileiro. Por quê? Porque esse sistema muda completamente a relação entre você, o seu dinheiro e o Estado. Esse sistema vai ajudar a máquina política e prejudicar milhões e milhões de brasileiros. Eu vou te explicar tudo no nosso bate-papo de hoje. Imagina a seguinte cena. Você vai entrar numa loja para comprar um produto, você vai lá, passa o seu cartão de crédito ou faz um Pix, compra alguma coisa de R$1.000. Antes desse dinheiro cair no caixa da loja, antes de girar a economia, antes de pagar salário, fornecedor, aluguel, o governo já meteu a mão no dinheiro, em parte desse dinheiro, em milissegundos. O sistema não pergunta, não negocia, não dá prazo. Ele simplesmente fatia a transação, manda o dinheiro diretamente para Brasília, no ato da compra. E muita gente vai falar: José, olha só que maravilha, o governo vai arrecadar mais com isso, a sonegação de imposto vai cair a zero, a arrecadação vai explodir no Brasil. Vai explodir mesmo, mas você vai continuar sem retorno, seu trouxa. Você não entendeu isso ainda? A sua vida não vai melhorar 1 milímetro sequer. Por quê? Porque o problema do Brasil não é a falta do dinheiro. Isso não está claro para você, não? Já era para você ter aprendido isso. O Brasil está batendo todos os recordes de arrecadação, mês após mês. É recorde atrás de recorde, mas continua fechando as contas no vermelho. Por quê? Porque continua gastando muito mais do que arrecada. O governo brasileiro é especialista em uma coisa: em tomar dinheiro da população. Tudo que envolve arrecadar, fiscalizar, multar, rastrear, monitorar, eles são uma máquina perfeita, um relógio suíço, uma maestria impressionante. Agora, quando o assunto é devolver isso em forma de serviço para a população, em forma de saúde, educação, segurança, transporte, estrutura, o país vira um cemitério de promessas vazias. E mesmo batendo todos os recordes de arrecadação, o SUS continua quebrado, a escola pública continua caindo aos pedaços, o policial continua ganhando aí um salário de miséria, universidade sem verba, sem livro, infraestrutura completamente abandonada, 70 milhões de pessoas endividadas, salário estagnado, inflação, juros proibitivos. E mesmo assim, para esse governo meter a mão no seu bolso nunca é o suficiente. Eles precisam de mais e mais. E aí é onde entra essa maravilha, né, que é o Split Payment. Por quê? Porque essa mudança cria o sonho de todo governo autoritário, que é um imposto automático, imposto recolhido diretamente na fonte, sem a chance de atraso, sem chance de erro, sem chance de defesa. É arrecadação garantida, é dinheiro jorrando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você já sabe para onde esse dinheiro vai, né? Na realidade, você já sabe para onde esse dinheiro não vai, porque não vai para a educação, não vai para a saúde, não vai para a segurança, não vai para a geração de emprego, não vai para investimentos. Mas tem 2 lugares aonde o nosso dinheiro vai muito bem, que é luxo e política. Só para te lembrar algumas coisas aqui. Só o Lula torrou mais de 50 milhões de reais no seu cartão corporativo. Pois é, 50 milhões de reais batendo recorde, e 99% desses gastos estão cobertos por sigilo de 100 anos. Você está entendendo o que está acontecendo? Isso aqui é um escárnio, cara. É um tapa na tua cara, trabalhador brasileiro. Outra coisa, eles aumentaram em 47 bilhões de reais as emendas parlamentares, o orçamento secreto, a velha compra de apoio político. 47 bilhões de reais. Outra coisa aqui, ó, eles multiplicaram em 6 vezes o fundão eleitoral. Você está sabendo disso? Pois é. O fundão eleitoral vai passar para mais de 6 bilhões de reais agora na campanha eleitoral de 2026 para financiar a campanha de político vagabundo que nunca trabalhou na vida. E agora, com o Split Payment, o governo criou o sistema perfeito para alimentar toda essa farra às custas do imposto. O imposto chega antes mesmo do dinheiro existir de verdade para quem produz. O Estado virou seu sócio, sócio majoritário, sócio com prioridade no caixa. E você, consumidor, que acha que isso não te afeta, isso aqui vai afetar somente as empresas,
cara, vai te afetar diretamente. Por quê? Porque quando o fluxo de caixa do lojista quebra, porque é isso que vai acontecer, quando o empresário ele recebe menos, quando o sistema fica mais caro, o preço final do produto, do serviço sobe, sempre sobe. E quem é que paga a conta? É você. O governo enche a boca para dizer que isso aqui vai reduzir a sonegação, mas a verdade é simples. Isso aqui é um cerco digital. É vigilância financeira, é o Estado plugado em cada transação, é o governo sendo o primeiro da fila e você sempre o último da fila. Hoje eu vou te mostrar, com base em dados oficiais, como é que funciona esse split payment, como que essa mudança vai mexer com a estrutura da nossa economia, das nossas empresas, vai quebrar o fluxo de caixa de muita gente, aumentar a arrecadação do governo e piorar a vida do brasileiro. E com certeza essas informações o governo não quer que você entenda. Então fica comigo até o final, não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu preciso trazer um dado extremamente importante que o YouTube mostra pra gente, que quase 70% das pessoas que assistem os nossos conteúdos não estão inscritos no canal. Olha só que importante. Então tem 70% de chance de você que gosta do nosso conteúdo de não estar inscrito aqui no canal. Então faz o seguinte, dá uma olhadinha aqui embaixo, confira se você está inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreva, ative o sininho, assim eu posso te garantir que toda vez que eu trouxer um conteúdo aqui, você não vai perder absolutamente nada. O YouTube vai te mandar lá uma notificação. Meus amigos, a modernidade chegou para o sistema tributário brasileiro. Dificilmente a gente vê modernidade chegando nas escolas, nos hospitais, no SUS, na polícia, na inteligência da polícia. Não tem muita modernidade acontecendo ali, né? Pois é, mas na hora de arrecadar, de meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro, esses caras são, assim, impecáveis. Obviamente essa tecnologia vai gerar mais transparência para o Estado, ele vai saber exatamente o que está acontecendo na economia, né? Onde é que está sendo arrecadado mais imposto, ele vai ter acesso a tudo, não vai ter mais como sonegar imposto, então já vai se preparando aí com criptomoedas, né? Com autocustódia, com peer-to-peer. Você vai ter que aprender a mexer com isso se você quiser minimamente se proteger do Estado. Então vamos lá, essa matéria que saiu aqui no InfoMoney, Split Payment, entenda o sistema que vai mudar a forma de pagar imposto no Brasil. E aí tem muita gente que fala, José, isso aí deve ser fake news, esses sites ficam publicando notícias para tentar denegrir a imagem do governo. Bom, vamos entrar lá no gov.br, Split Payment e reforma tributária, um salto para a modernidade fiscal. Que salto é esse, hein? Vamos lá. O Split Payment é um mecanismo pelo qual o valor do tributo é automaticamente separado do montante da mercadoria ou serviço no momento da transação, sendo usado para extinção do débito ou para garantir o crédito tributário do pagador de imposto. E o Brasil é exemplo, né? É pioneiro nisso. O modelo é inovador na forma de como está estruturado na reforma tributária brasileira e deve ser implementado de forma gradual e tecnicamente segura e começa a partir agora de 2026. Então você já entendeu que é um mecanismo que está previsto na reforma tributária que vai fazer ali o recolhimento automático dos tributos no momento do pagamento. Apesar de prometer reduzir a sonegação, a novidade traz desafios tecnológicos e de caixa para as empresas. Então, cara, tem uma coisa muito importante aqui, principalmente com relação ao caixa para as empresas. Não sei se você sabe, as empresas quando vendem um produto, por exemplo, você vai comprar essa caneca aqui, você vai lá, compra a caneca, você vai pagar, sei lá, R$10 pela caneca. A empresa vai receber os R$10 cheio e ela deveria pagar ali R$3 de imposto. O que ela faz? Ela usa aquele dinheiro, aqueles R$3 como fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa é para quê? Para pagar a conta ali do dia a dia, para pagar salário de funcionário, para dar previsibilidade, para dar um pouquinho mais de respiro, para que a empresa possa contratar mais no futuro, para que ela possa expandir. José, mas como é que a empresa paga esse imposto? Ela periodicamente, de tempo em tempo, vai lá, fecha as contas e ela vai pagar o imposto daquela caneca que ela vendeu. Só que mais para frente, por isso que isso aqui é um desafio, porque ao implementar essa reforma aqui tributária, esse split payment, vai acabar com esse respiro das empresas e eu posso garantir aqui para você que milhões e milhões de empresas vão fechar as portas. Por quê? Porque ela não sobrevive sem esse respiro. Porque a maioria das empresas do nosso país, cara, vende o almoço para comprar a janta. E isso daqui, se não for mudado, se não for alterado, vai ser um golpe direto nas empresas aqui no nosso país. De todas as inovações que virão com a reforma tributária a partir de 2026, uma delas já desponta como a favorita para ser uma das mais transformadoras e também desafiadoras para as empresas brasileiras, conforme eu acabei de trazer aqui para você. O Split Payment, ou
pagamento fracionado, que é isso que significa, mudará radicalmente a forma de recolher os novos tributos sobre o consumo criados pela Lei Complementar 214/2025, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS. Como que funciona na prática? Na prática, o mecanismo faz com que o valor dos impostos seja separado automaticamente no momento do pagamento da transação comercial, ou seja, quando o consumidor paga por um produto ou serviço, a instituição financeira já divide o valor em duas partes. Uma vai direto para os cofres públicos, imediatamente, da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, que é o comitê lá de Brasília que vai gerir todos esses impostos. E o restante é repassado para o fornecedor, para o vendedor. Com isso, o governo pretende reduzir a sonegação, essa é a arma para isso, tá? Foi feito para isso aqui, ó, reduzir a sonegação, a inadimplência e fraudes fiscais, além de garantir a arrecadação imediata e transparente. E muita gente vai falar, é isso mesmo, Zé, esses sonegadores, essas grandes corporações que sonegam impostos. Não é não, meu amigo. As grandes corporações dificilmente sonegam impostos. Sabe quem é que sonega? São os pequenos. É o vendedor informal, é aquela pessoa que vende bala ali no sinal, é o barbeiro, cabeleireiro, diarista, é a tia que tem aquelas revistinhas que vendem de porta em porta. Pois é, essa galera aqui não paga imposto, cara. E o governo tá mirando justamente quem? Justamente essas pessoas. Então o governo, encarando essas pessoas como bandidas, ele está fazendo o quê? Não, vamos resolver esse problema, vamos criar esse sistema que não tem para onde correr. Na hora que a pessoa vai comprar ali o perfume da tia, automaticamente, para ela receber aquele dinheiro, vai ter que pagar o imposto. Por quê? Porque todas as instituições financeiras estarão conectadas com o governo. Vai receber no Pix, vai receber no cartão de crédito, tudo isso vai estar conectado com o governo. O banco vai ser o responsável por separar o valor do imposto e repassar aos cofres públicos, deixando o contribuinte apenas com o valor líquido. E isso mexe profundamente com o fluxo de caixa das empresas que perdem o controle sobre o momento de recolher os tributos. Bom, existe um efeito que não tem ninguém comentando e que, para mim, é o mais perigoso de todos. Não é somente a mudança no sistema de pagamento, não é somente o recolhimento no ato, nem a adaptação tecnológica. É o que vem depois disso. Isso aqui que é o mais perigoso, que é a consequência macroeconômica de um país onde o Estado arrecada cada vez mais e devolve cada vez menos. Vamos olhar para o Brasil com o mínimo de frieza nesse momento. Vamos olhar para a carga tributária. Hoje a nossa carga tributária já passa aí dos 32% do PIB. Isso significa que mais de um terço de toda a riqueza que é produzida aqui no nosso país é tomada antes mesmo de virar investimento, de virar salário, educação, infraestrutura, produtividade. E ao mesmo tempo, a gente tem um país com o pior retorno do mundo em serviços públicos proporcionais ao que se arrecada, segundo o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que coloca o Brasil na última posição do ranking global de retorno tributário. Ou seja, a gente paga como se fosse aqui país rico, como se fosse a Suécia, e a gente recebe como países pobres, como a Venezuela. Esse é o pior cenário possível e tudo isso está documentado. E com o split payment, isso se agrava ainda mais. Por quê? Porque muda uma coisa fundamental, que é a velocidade da arrecadação. Preste atenção, o governo ele sempre teve apetite para arrecadar, apetite nunca faltou, mas agora ele vai ter apetite e também velocidade. E velocidade muda tudo, porque quando o Estado ele recebe antes, ele recebe imediatamente no ato, ele passa a operar com uma gordura que a iniciativa privada não tem. Ou seja, o caixa público ele cresce justamente no momento em que o caixa das empresas agora começa a diminuir. E essa assimetria econômica é mortal para uma economia como a nossa. Por quê? Porque uma empresa sem caixa, ela contrata menos, ela investe menos, ela se arrisca menos e ela repassa o preço mais rápido. E isso cria um círculo vicioso que o governo nunca admite publicamente. Ele não quer admitir isso, que o aumento da arrecadação
mata a base que sustenta a própria arrecadação. Você está entendendo? Quanto mais o governo puxa da economia real, menos a economia real consegue sobreviver. Isso aqui é clássico. É como se o Estado tivesse, nesse momento, serrando o galho aonde ele está sentado nessa árvore, mas exigindo que você segure o tronco inteiro sozinho. No Brasil, o imposto ele não vira algo produtivo, ele vira gasto. Gasto vira dívida. E dívida vira mais imposto, e tudo isso vira mais pressão em cima do mesmo cidadão que já não tem mais para onde correr. Se antes você conseguia se organizar, negociar prazo, antecipar recebíveis, reestruturar o seu caixa, agora o Estado ele entra no meio da operação e te impede até de respirar. Você vai comprar menos por quê? Porque vai custar mais. A empresa vai vender menos por quê? Porque vai sobrar menos. O emprego vai crescer menos por quê? Porque não tem margem. E o país inteiro anda para trás enquanto o Estado cresce para frente, pelo menos momentaneamente. O split payment, ele não é somente uma reforma tributária moderna. É o acelerador de um modelo que está drenando a vitalidade do Brasil há décadas. Essa é a consagração de um país onde o governo é o primeiro a receber e o último a entregar. E como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, o problema não é que o governo está sem dinheiro, muito pelo contrário. O governo está arrecadando cada vez mais. O problema não é a falta de dinheiro no Brasil. O problema é o que eles fazem com esse dinheiro. Porque mesmo com a arrecadação federal aqui batendo todos os recordes, mesmo assim os caras continuam fechando as contas no vermelho, gastando muito mais do que arrecada. Olha só essa matéria que saiu aqui na CNN, mostrando somente o mês de outubro. Olha só, a arrecadação federal bate recorde e alcança 261,9 bilhões de reais em outubro. E no período acumulado de janeiro a outubro de 2025, a arrecadação federal alcançou 2,3 trilhões de reais. Como que os caras conseguem torrar muito mais do que 2,3 trilhões de reais, hein? Pois é, meu amigo, não é falta de dinheiro. O montante é o mais expressivo do mês de outubro desde o início da série histórica. Ou seja, isso aqui, ó, essa arrecadação batendo recorde, isso aqui foi o outubro que mais se arrecadou imposto nesse país. Nessa outra matéria que saiu na Gazeta do Povo, fala também da arrecadação agora de outubro, que atinge o recorde, né? Mas com o que o governo está ganhando dinheiro, hein? Será que é com a produtividade, é com as pessoas empreendendo mais, contratando mais? Será que é por causa disso, cara? Olha só, o IOF é o destaque entre os tributos. O que é o IOF? É o Imposto sobre Operações Financeiras. Quem é que paga esse imposto? Quem mais paga esse imposto é quem está endividado, quem parcela uma compra no cartão de crédito. E quem é que está endividado nesse país não é o rico, porque o rico ele empresta o dinheiro. Quem está endividado é justamente a população mais pobre, que está passando a compra do supermercado no cartão de crédito e parcelando e pagando o IOF. Mas eles estão ganhando dinheiro com o quê, hein? A soma dos impostos inclui o imposto de renda de pessoa física, receitas previdenciárias e tributos diversos, como imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, o IOF, e PIS, COFINS, entre outros. Mas adianta arrecadar tanto assim? Porque se eles estão arrecadando lá 2,3 trilhões de reais, 2,4 trilhões de reais, os gastos ultrapassam 4,2 trilhões de reais em 2025. Se eles arrecadam 2,5, eles gastam 4,2. Essa conta não fecha. Tá na cara que isso aqui vai quebrar. E eles recorrem ao quê? A cortar gastos, os gastos do Lula, os gastos presidenciais, cortar as mordomias lá de Brasília, cortar os rombos bilionários das estatais? Absolutamente não. Vamos chicotear a população, por quê? Porque esses cordeirinhos não fazem absolutamente nada. Então vamos entubar tudo isso aqui no povo que tá tudo certo. E no fim das contas, meus amigos, o split payment se revela uma verdade que ninguém no poder quer admitir. É que o governo não confia no cidadão, mas ele quer que o cidadão confie cegamente no governo. E quando o Estado ele gasta demais, ele se endivida demais, ele começa a entrar em apuros, ele vai apertar quem? Ele vai se apertar? É óbvio que não, ele vai apertar você, que faz parte do lado mais fraco da corda. E é exatamente isso que o split payment oficializa. Não é a tecnologia, não é modernização, não é transparência, é o Estado entrando na frente de todo mundo e dizendo, olha, o dinheiro é meu antes de ser seu. E quando um país chega nesse ponto, não é mais uma discussão sobre tributo, uma discussão sobre liberdade econômica. É sobre autonomia, sobre o direito básico de respirar sem ter o Estado conectado no seu
seu bolso 24 horas por dia, que é o que está acontecendo. E o que preocupa não é somente o imposto no ato, é o precedente que ele abre. Porque quando o governo entende que pode mudar as regras do jogo assim, no instalar de dedo, que ninguém faz absolutamente nada, a gente tem aqui uma cambada de cordeirinho aí, meu amigo, você pode se preparar, porque o grosso vem mais pra frente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você esperava alguma coisa diferente desse governo, cara? Deixa sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trago aqui, cara, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.